Olá, amados. Nesta mensagem falaremos acerca do tribunal de Cristo e dos galardões. Após o arrebatamento, todos os crentes salvos comparecerão a este tribunal. Mas é importante frisar que não se trata do juízo final destinado ao julgamento dos ímpios. Amigo, o tribunal de Cristo é específico para avaliar as obras e atos de todos os fiéis que foram salvos por Jesus Cristo. Será um momento em que serão recompensados ou não pelo que realizaram enquanto viveram como servos de Deus na terra. É certo que todos os fiéis em Cristo serão justamente recompensados neste tribunal. E para isso eu convido você a nós lermos a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, o capítulo 3, os versículos 11 ao 15, que nos diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse então receberá galardão. Porém, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amigos, todos os cristãos fiéis, já transformados e com um corpo incorruptível, irão comparecer naquele dia diante do tribunal de Cristo, conforme está registrado também em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 10, que nos diz: porque todos devemos nos apresentar perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez por meio do seu corpo, seja para o bem ou para o mal. Veja que não se trata, amigo, de um julgamento de pecados, pois aqueles cristãos que terão suas obras julgadas, estes já estão salvos. Saiba que será os ímpios é que passarão pelo julgamento de suas obras e pecados no juízo do trono branco, após o milênio. Já os salvos em Cristo Jesus, desde que permaneçam fiéis e em santidade, não serão condenados de forma alguma, como está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amigos, estar em Jesus Cristo é uma condição indispensável para termos sido salvos e continuarmos salvos. No tribunal de Cristo, saiba que as obras praticadas na terra pelos salvos serão julgadas, a fim de que eles recebam ou não a recompensa que lhes é devida. Amigo, e qual será este momento? Acontecerá no dia em que Jesus Cristo retornar. O Salvador, ele voltará
e trará consigo a sua recompensa, como está registrado em Apocalipse 22, versos 12, que nos diz: E eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Amigos, naquele grandioso dia, todos os cristãos fiéis que permaneceram leais ao Senhor, servindo com integridade, receberão a sua retribuição. O apóstolo Paulo, ele foi um servo de Deus que suportou diversas tribulações, como naufrágios, prisões, fomes e até mesmo nudez, e tudo isto em prol do reino de Deus. Mas ele aguardava ansiosamente pelo dia em que receberia a sua coroa, a sua recompensa. Vejamos o que o apóstolo Paulo declara em 2 Timóteo, o capítulo 4, verso 8, quando ele diz: Desde já a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amados irmãos, eu vos digo nesta mensagem: não desanimem diante das dificuldades e batalhas que vocês enfrentam devido à sua fé e testemunho para com Jesus Cristo neste mundo. Saiba que em breve Jesus Cristo virá nos buscar e Ele retribuirá todo o trabalho que realizamos na terra em prol do seu reino, pois Deus é fiel para recompensar os seus filhos. Amigos, e quem será o juiz neste tribunal? Não há dúvidas e podemos garantir de que, de acordo com a palavra de Deus, que o juiz justo será o nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 5, os versos 22 e 23 nos diz: E também o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amigos, o Pai entregou a Jesus todo o julgamento, e apenas Deus e seu Filho no universo têm o legítimo direito de julgar os seres humanos. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Amigos, vamos analisar a precisão deste julgamento. O julgamento do tribunal de Cristo e os seus galardões será preciso, amigos, pois será submetido ao crivo do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que muitos têm realizado obras de Deus e praticam boas ações, mas somente para serem notados pelas pessoas. Estes buscam satisfazer seus próprios interesses e anseiam por suas próprias recompensas. No entanto, amados, a palavra de Deus afirma que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino irá purificar e revelar a verdadeira intenção do coração do homem naquele grandioso dia. Vejamos as obras de ouro, prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro, amigo, representa o que vem de Deus, as coisas sagradas. Como diz Apocalipse capítulo 3, o versículo 18, que nos diz:
eu te aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que você enriqueça, e roupas brancas, para que você se vista e não envergonhe a sua nudez, e unja os seus olhos com colírio, para que você possa enxergar. Amigos, podemos comparar o ouro às obras que os crentes realizaram para a glória de Deus. São obras praticadas por cristãos que possuem um espírito humilde e arrependido. Elas são feitas, estas obras, em Deus, como diz João capítulo 3, os versos 21, que nos diz: porque quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam reveladas, porque são feitas em Deus, ou seja, em parceria e comunhão com o Senhor. Queridos, quando nós utilizamos bem os nossos talentos que foram concedidos por Deus, nós realizamos obras de ouro. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas ao nosso Deus. Como diz Mateus capítulo 5, o verso 16, que nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Queridos, na tipologia bíblica, a prata é um símbolo de redenção. Vemos no Antigo Testamento a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Jesus Cristo. Amigos, as pedras preciosas, elas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo em cada cristão fiel. Os crentes que possuem os dons espirituais, estes têm o adorno do Espírito Santo, e suas obras são feitas pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 15 nos diz: as obras que serão destruídas, se a obra de alguém for queimada, sofrerá prejuízo, mas ele mesmo será salvo, ainda que assim pelo fogo. Amigos, este trecho que lemos evidencia que haverá crentes cujas obras não resistirão quando submetidas à prova do julgamento divino. Como exemplo, nós vemos a madeira. Nas Escrituras, a madeira é utilizada também como um símbolo das práticas humanas, das suas obras. Ela é comparada a uma árvore que cresce por si mesma. E existe crentes, amigos, que realizam uma infinidade de obras, mas os fazem com o intuito de alcançar glória e reconhecimento humano. Quando confrontados essas obras com o fogo do julgamento, essas obras certamente desaparecerão. Alguns trabalham intensamente na igreja, porém não o fazem para a glória de Deus. Amigos, a madeira como obra, esta não resistirá ao fogo. Também temos exemplos de obras como o feno. O feno é a grama ou o capim seco, que também representa obras que serão aparentes, mas carentes de consistência e vida, como a gramíneia seca. Amigos, o capim, ele é perecível e simboliza as obras dos crentes que apenas buscam a fama e a glória pessoal.
E infelizmente, amados, nos nossos dias atuais, são muitos os pregadores e cantores que têm realizado obras de Deus somente pelo dinheiro ou por querer atrair a atenção da mídia. Estes já receberam seu galardão aqui mesmo, como diz Mateus capítulo 6, os versos 2, o 5 e o 16, que nos diz: quando, pois, tu deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu te digo que estes já receberam o seu galardão. E também quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu te digo que estes já receberam o seu galardão. E quando também tu jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque estes desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade te digo que estes já receberam o seu galardão. Amigos, também obras como a palha. Sabemos que a madeira, ela tem certa consistência, mas a palha é muito fraca. Ela não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade. É instável e não pode se misturar com trigo. A palha, amigos, aqui representa as obras sem firmeza, ou seja, feitas pelos crentes que são inconstantes. Amigos, sabemos que muitos vivem mudando de igreja e de costume, de crenças e muitas outras coisas. Estes crentes, eles são levados como a palha por vento de qualquer doutrina. Vejamos o que fala Efésios capítulo 4, versículo 14, que nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amigos, sobre o nosso compromisso como crente e os galardões. Amados, galardões são os prêmios merecidos pelo crente fiel ao Senhor, que desempenhou com excelência o propósito para o qual foi chamado no reino de Deus. Os pastores, amigos, naquele dia, eles darão contas dos seus rebanhos. Amados, ser pastor é um grande privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande, pois sabemos que a salvação é uma experiência individual. Porém, aqueles que servem ao Senhor como pastores e líderes, em algum momento terão que prestar contas ao Supremo Pastor. O profeta Ezequiel, ele criticou esses líderes, esses pastores de Israel, por colocarem os seus próprios interesses acima do cuidado das ovelhas do Senhor. Ezequiel, no capítulo 34, versículo 8, ele diz: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou presa dos animais selvagens, e porque os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram apenas de si mesmo, abandonando o rebanho. Aqui, amados, o profeta
ele não se calou perante os erros dos líderes do seu povo, mas com bravura e coragem mostrou o pecado e anunciou o julgamento divino. Amigos, o Senhor dará a devida recompensa a cada pastor comprometido com a sua tarefa. Sabemos que muitos têm se desgastado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, em prol das ovelhas do Senhor. São incansáveis na pregação, no ensino da palavra, na visita e no cuidado da dedicação a cada ovelha, seguindo o exemplo do bom pastor. Como diz João capítulo 10, o versículo 11, que nos diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amigos, a estes será concedida a justa recompensa por seus esforços. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você recebeu do Senhor o ministério pastoral, dê especial atenção às suas ovelhas. Exerça o seu ministério com zelo e dedicação, pois saiba que em breve Jesus Cristo ele voltará para coroá-lo e te recompensar por todo o seu esforço e trabalho. Amigos, os fiéis prestarão contas de seus talentos também. Todo cristão, amigo, ele tem recebido algum tipo de talento, habilidades e dons da parte do Senhor. Alguns recebem mais e outros menos, pois esses são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Mas todos nós, cristãos, servos de Deus, temos recebido do Senhor, o qual espera que nós venhamos desenvolver os nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a honra e a glória do nosso Pai. Amigo, você é responsável diante do Senhor por usar adequadamente aquilo que Ele te deu. Jesus Cristo, Ele está retornando. Portanto, é extremamente necessário, amados, que nós nos dediquemos o nosso tempo e os nossos talentos diligentemente na obra do Senhor. Nunca haja como servo negligente, porque por medo do seu Senhor, ele enterrou o seu talento. Amigo, não faça isso. Utilize suas habilidades em prol do reino de Deus, pois o Pai certamente o recompensará por isso. Obrigado, amados, por ouvir esta mensagem. Saiba que no tribunal de Cristo, nós, os crentes fiéis, veremos o quão valioso será a nossa perseverança diante das tribulações que nós enfrentamos neste presente momento. Eu te digo em Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz: Pois tenho plena convicção de que os sofrimentos deste tempo presente não se comparam à glória que em nós será revelada. Amados, nós seremos recompensados por nossas obras sinceras. Será Jesus Cristo quem fará uma avaliação minuciosa das obras dos salvos, concedendo a cada um segundo o seu trabalho. Permita-me orar contigo neste momento. Soberano Deus, obrigado, Pai, por esta mensagem.
a respeito, Pai, das verdades do tribunal de Cristo e dos seus galardões. Pai, eu oro ao Senhor para que esta mensagem de fato tenha tocado os corações de todos os que a ouviram, Pai, inspirando-os a cada um a viverem com dedicação e fidelidade ao Senhor. Ó Pai, esperamos aguardar com esperança, Pai, a vinda de Jesus Cristo e a recompensa que Ele nos dará naquele grande dia. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus Cristo. Amigos, se você tem sido abençoado por esta mensagem e quer continuar ouvindo mensagens escatológicas que falam dos tempos do fim, eu peço que você clique nesta mensagem que está aparecendo à direita do vídeo. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para você estar recebendo todo o nosso conteúdo de primeira mão. Que Deus te abençoe neste dia. Amém.